Oi pessoal, tudo bem? Bom, se você está chegando aqui a primeira vez, meu nome é Eide Oliveira. Aqui nesse canal eu compartilho a minha experiência como mãe, dona de casa. Há um tempo atrás eu fiz alguns vídeos falando sobre o momento que eu estava vivendo, de pós 40 anos, e depois eu parei de fazer, continuei fazendo vídeos só de rotina. E as pessoas pediram para eu falar, perguntaram se eu já tô sentindo os sintomas da menopausa, o que eu senti quando eu fiz 40 anos. Então eu vou fazer um resuminho aí do que tem acontecido. Eu comecei a sentir assim que eu estava envelhecendo antes mesmo dos 40 anos. Certo dia eu fui dar uma faxina no meu armário. Eu me lembro que eu fiquei muito tempo agachada, limpei tudo e depois disso eu comecei a ter uma dor no joelho. Eu não sei se lesou porque eu nunca tinha percebido nada no meu joelho. Então eu comecei a ter uma dor no joelho. E essa dor, ela se estendeu durante um tempo, depois ela melhorou, mas eu sentia que dependendo dos movimentos que eu fazia, dava uma doidinha. E eu peguei e nisso eu percebi que eu também tinha um travamento no quadril. Não sei se eu já tava e não percebi, só sei que eu percebi bem depois dessa dor, uns meses depois que eu tava. Tipo assim, eu fiquei com o joelho dolorido. Né? Ele não doía muito, mas ele ficou meio diferente depois desses dias. Aí eu percebi, eu não conseguia dobrar muito a minha perna assim, ó. Eu fiquei muito preocupada com isso, eu gostava muito de sentar no sofá assim, ó. E eu já não conseguia, a perna esquerda ela não dobrava. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, eu falei, nossa, então muitas posições pra sentar, pra me movimentar, eu não conseguia, tipo, sentar de borboleta. Aí eu fiquei meio preocupada, eu falei, nossa, eu devo estar com algum problema. Aí eu fui no médico, né? Aí ele fez vários exames, não deu nada. Aí depois fez exames mais sofisticados, não deu nada. Fez exame de sangue, exame de tudo pra ver, nada. Aí ele fez exame... Ele até também fez exame no meu pulso, fez exame nos meus ombros, acho que pra ver se era alguma coisa geral, né? Deu uma leve bursite num dos ombros, mas eu sempre tive essa bursitezinha, tem vez que ela ataca, mas é muito difícil ela atacar. Mas no quadril ele não achou nada, e ele começou a fazer exame no joelho, também não achou nada. Aí ele virou assim pra mim e falou o seguinte, olha, o que eu indico pra você é você pedalar, evita exercício de alto impacto. Você está com o quadril de uma pessoa de 80 anos, não tem o que fazer. Agora, se você pedalar, se você se movimentar, pode ser que para por aí. E aquilo me deixou muito angustiada. Assim, gente, a gente pensa muita coisa. Como assim eu com um quadril de 80 anos? Eu sabia que eu era sedentária, mas eu não tinha nem 40 anos. E era muito ruim, essa impossibilidade de dobrar a minha perna como antes, ela me incomodava muito, ela me atrapalhava muito, ela me atrapalhava a fazer muita coisa. E toda vez que eu esquecia e dava uma agachadinha, depois eu ficava com dor no joelho, convencida de que tudo bem, eu tô com um quadril de 80 anos e não tenho o que fazer. Aí eu fui em outro ortopedista, né, porque minha amiga pediu pra eu ir. Mas eu fui muito sem esperança, ela analisou todos os exames, falou, nossa, realmente você não tem nada. Então eu acho, não sei, vocês vão me responder. Eu acho que se fosse um desgaste, porque eu nem sei o que os médicos estavam investigando, porque eles não explicam. Mas eu acho que se fosse um desgaste na cartilagem, essas coisas que normalmente as pessoas têm, eu acredito que teria dado nesse exame, né? Porque o que eles falaram tipo assim, não sei o que é. Era mais ou menos isso, eu não sei o que é. Porque aí ela olhou e falou assim, nossa, não tem nada. Aí ela passou, acho que mais 2 exames mais detalhados ainda, no joelho, no quadril. E falou, não tem nada, não deu nada. Tipo, ela não me deu um diagnóstico, ela não falou que eu estava com quadril velho, não falou nada. Ela falou o seguinte, vamos fazer fisioterapia. Aí eu fiz fisioterapia com aparelhos, nem sei explicar pra vocês, e com compressas. Vários aparelhinhos, de tudo quanto é jeito. 10 sessões, voltei lá. Melhorou alguma coisa? Eu nada. Ela passou uma outra fisioterapia, 10 sessões, de outro jeito. Não me lembro muito bem o que foi, não me lembro. 10 sessões, voltei lá, e aí? Eu falei, nada, tá do mesmo jeito. Mas aí a médica me passou uma outra fisioterapia. Sabe o que é? Passou alongamentos. Toda a fisioterapia dela era de alongamento, tudo de alongamento, só que nos aparelhos, na bola, né? Super ali certinho, com profissional, né? Então, outra coisa. Ela passou alongamento, aí eu fiz acho que 5, 6, na 7ª eu comecei a falar, opa, parece que o negócio tá resolvendo. Gente, quando eu tava na 9ª, 10ª sessão, eu tinha melhorado assim uns 80%. E isso eu já tava fazendo pilates, porque me falaram que pilates era bom, só que era pilates no solo, não tinha equipamento. E muitos exercícios do pilates eu não conseguia fazer. Maioria eu não conseguia, eu ficava triste, porque eu tinha que fazer, era bom que eu fizesse, mas eu não conseguia fazer. Era só na bola, só exercícios, né? E eu não conseguia fazer. Então eu tava fazendo pilates também, já quase desistindo. E aí eu percebi essa melhora. E eu entrei na hidro também.
também, foi tudo, mas eu acho que foi mais os alongamentos. Eu acho que tudo melhorou, mas foram os alongamentos, porque aí nessa época eu fiz o Pilates, que eu não via resultado nenhum. Eu fiz os alongamentos, e eu também fazia a hidro. Eu voltei na médica, eu tinha resolvido assim 80% do problema. Aí ela falou assim, nossa, que bom. Aí ela pegou e me passou mais 10 do mesmo. Aí foi ótimo, gente. Aí soltou assim, ficou um resquíciozinho só de prendendo assim meu quadril. Aí fui embora, beleza. Ela falou, não, então você continua fazendo, você consegue fazer alguns alongamentos e tal? Eu falei, não, eu consigo, arrumei uma borracha, igual eles tinham lá. Ela falou, não, então consegue, você tenta fazer e tal. Se você vê que tá voltando o problema, você volta aqui, a gente passa mais fisioterapia. Às vezes vai ter que fazer de tempo em tempo. Aí, gente, ficou muito tempo bom. Quando eu percebia que tava começando, nossa, parece que eu não tô conseguindo dobrar muita perna, eu voltava a fazer alongamento. Então eu fazia tudo errado. O certo seria eu ter continuado fazendo os alongamentos, pelo menos 3 vezes por semana. Mas assim, tipo, 2 dias que eu fazia de alongamento, mesmo fazendo pouquinho em casa, alguma coisinha, eu já sentia melhoras. Então, eu não sei o que é isso. Eu sentia que era o alongamento que era bom. Eu acho que a hidro ajudou, o Pilates ajudou, mas pra mim, assim, a minha visão foi o alongamento mesmo. Até porque os alongamentos do Pilates, muito eu não conseguia fazer. E os que a fisioterapeuta me passava, eu conseguia fazer, mesmo com a perna desse jeito. Eram tudo coisa que eu conseguia fazer. Aí o que acontece? Eu peguei, né, e tudo bem, né, 38 anos por aí, então eu fiquei bem, nossa, né, sem problema. E ficou muito tempo sem voltar, essa dificuldade. Aí eu peguei com 39 anos, eu pensei em engravidar, né? Eu falei, ai, me deu muita vontade de ter outro filho. Foi do nada. Até então, assim, tipo, ontem eu não queria filho, tava tudo muito bem resolvido, era só 2, pronto e acabou. E tipo, no dia seguinte eu, ai, não sei. Aí conversei com o Fred, aí a gente resolveu engravidar, engravidei com muita facilidade, né? Muita facilidade. E a Alice nasceu quando eu estava com 40 anos. Não tive problema, foi da primeira, eu engravidei, da primeira tentativa. A gestação foi ótima, sabe? Isso que passou, assim, a cesariana e tudo, que a Alice foi crescendo, eu não sei, parece que essa gravidez, ela me rejuvenesceu. Muitas coisas, assim, que eu já não, sabe, não tinha muito, parece que meu corpo já não ia mais. Depois que a Alice nasceu, ele foi. Só sei que eu rejuvenesci, assim, uns 5 anos, depois do nascimento da Alice, porque eu não acreditava que eu ia conseguir brincar no chão com ela, engatinhar, sabe? Nossa, coisa assim que eu não fazia mais, eu consegui fazer, né? Mas eu me sentia assim muito mais jovem do que antes, independente desse problema na perna, porque eu era muito sedentária. E a Alice, por volta, quando ela tava com 3 anos e eu estava com uns 43, já comecei a voltar, sabe? Me perceber um pouco mais assim, não sei, mais velha, digamos assim, né? Velha, gente, não vou fugir dessa palavra não, e que bom que a gente tá envelhecendo, né? Porque você só não envelhece se você morrer, não sabe lidar com isso, a gente não quer envelhecer, e a única forma de você não envelhecer é você morrer. Então, que bom que a gente tá envelhecendo. Então, eu acho que a palavra envelhecer e morte, ela precisa ser melhor aceita entre nós, porque é um processo natural. Então, eu comecei, né, baixar o vigor de novo, digamos assim, mas muito pouco. Aí foi aonde eu voltei no médico pra fazer todos aqueles exames, né? Eu não tava sentindo nada. Eu tava acho que com 43 anos. Aí fiz minha mamografia, que eu sempre faço. E a médica me pediu um ultrassom por baixo, né, e tal. E aí eu até contei aqui no vídeo, né, que a médica falou pra mim que um dos meus ovários, ele tava um pouquinho atrofiado, que podia ser sim um dos sintomas da pré-menopausa. Não é sintomas, né? Um sinal da pré-menopausa. Mas como eu estava num período do ciclo menstrual lá, não sei das quantas, ela falou que podia ser isso também, que ela não podia falar que isso já era um atrofiamento, um começo de atrofiamento da idade. Isso do meu ováriozinho, um pouquinho atrofiado, me deixou um pouco pra baixo, sabe? Pra baixo, porque é aquela sensação assim, meu corpo tá morrendo, sabe? Eu até falei isso no vídeo. Meu corpo tá morrendo. Teve gente que falou assim, ai, Eide, não pensa nisso. Porque assim, qual é o nosso problema com envelhecer? Muitas vezes a gente acha, ai, eu não quero ter ruga, eu não quero ter pelanca, eu não quero ter isso. Porque a gente fica colocando na superfície, né, os problemas. Mas os problemas são mais profundos.
A gente, na verdade, não quer envelhecer porque a gente não quer aceitar que o nosso corpo tá perdendo funções. É uma coisa normal, mas eu fiquei um pouco pra baixo. Eu não fiquei pra baixo com a minha idade, eu não fiquei pra baixo com o meu corpo, eu não fiquei abaixo não fiquei pra baixo nem mesmo com essa situação de me sentir com menos vigor. Então, não sei. São coisas emocionais mesmo, a gente não sabe explicar. Eu me senti mal um tempo e eu fiquei pensando naquilo. Puxa vida, era como se eu relacionasse aquilo com eu estou morrendo. Não que eu estava morrendo ali, né? Mas tipo, né? Já é um sinal de que eu estou indo pro último dia, né? Mas aí, depois eu esqueci disso, isso ficou tudo normal e tal. E quando foi esse ano, agora, recentemente, eu assisti um vídeo, me mandaram um vídeo de uma médica que ela trabalha muito com isso, né? Eu vi um vídeo muito bonitinho dela e eu peguei e fui procurar mais alguma coisa e eu achei lá sobre envelhecer. E ela falou umas coisas muito legais. Aí eu falei, aí eu assisti, eu meditei, eu vou até deixar vídeos dela aqui pra vocês verem, porque assim, é uma outra visão que você tem do envelhecimento. Eu vou dizer pra vocês que no início, assim, até você pegar o fio do que ela quer, o vídeo parece ser muito forte, sabe? Você fala, nossa, a médica tá falando de doença. Ela fala de doenças normais, daquilo que pode acontecer na nossa vida. E pode acontecer antes, se você não se cuidar, não tiver alguns cuidados, ou pode acontecer mais tarde. Mesmo acontecendo mais tarde, pode ser mais leve. Então até você perceber que o que ela quer é te preparar para a velhice. É que você chega a uma certa idade, eu ainda tenho a Alice pequena, mas para quem não tem, parece que, e agora? Você tinha uma vida assim de muita atividade, né? Vou namorar, vou sair, voltar, vou casar, preparo o casamento, depois vou mobiliar a casa, vou mudar a casa, vou ter filho, enxoval, agora tenho que educar meus filhos, agora tenho que encaminhar meus filhos. Então é uma vida muito agitada, a vida de mãe, né? E a vida de pai também, né? Mas vamos falar na mãe que nós estamos falando de nós. Então é uma vida muito agitada. E depois que os seus filhos estão na faculdade, já arrumaram emprego, ou estão encaminhados, sabe? É assim, é você sair de um processo de atividade muito grande e de repente você fala, já tem a casa própria, já tem nosso carro, tá tudo bem, o que eu vou planejar agora? E aí você fica pensando na morte, sem querer, você fica pensando, não, agora... Porque eu cheguei a ter uns pensamentos assim, depois eu vi, não, esse pensamento não é saudável, eu pensava assim, agora só esperar, né? Curtir a vida, o que dá pra curtir e esperar. E olha que eu tenho a Alice pequena. E eu ainda às vezes pensava, depois falava, ai, que pensamento besta, eu ainda tenho muita coisa pra fazer, gente, eu tô com 45 anos. 45 anos é muita coisa, eu ainda tenho mais 45 pela vida, dá pra fazer muita coisa, com maturidade, com a disponibilidade que a gente tem hoje de recursos, dá pra fazer muito mais. Aí eu tentava dialogar, igual eu falo pra vocês que eu sempre dialogo comigo pra fugir desses pensamentos, mas eles vêm, não sei se vêm pra vocês, mas vêm pra mim, só que eu tento meio que conversar comigo, sabe, com relação a isso, porque eu não quero ficar pensando nisso não, isso é muito ruim, isso atrai muita coisa ruim. Mas eu não tinha um projeto de vida, até eu assistir o vídeo da doutora Ana Cláudia, que eu vou deixar aqui pra vocês. Então agora eu tenho um projeto pra minha velhice, eu tenho um plano pra depois dos meus 60 anos, e eu tenho menos de 15 anos pra executar esse plano, mas 15 anos dá pra fazer muita coisa, pra quando eu chegar com 60, 70 anos, eu colher os frutos que eu vou plantar agora, que eu já deveria estar plantando aí a vida inteira, ou pelo menos depois dos 30, 35, mas que eu adiei um pouquinho, mas em compensação eu tive uma filhinha que inicialmente não estava no plano inicial, então eu curti a maternidade já na maturidade, que foi muito gostoso, então tá tudo certo, me renovou, me deu mais vigor, né, então acho que eu ganhei aí uns bonuzinhos em relação à idade, né? Todos os meus filhos, claro, mas a Alice, eu estava num processo que eu estava me sentindo meio idosa, sem estar idosa, e de repente ela reverteu isso, por isso que eu estou falando dela, mas todos os meus filhos têm uma história muito linda para contar. Então, agora eu coloquei isso na minha cabeça, eu vi o vídeo dela e falei, é isso, eu tenho um plano de vida, além de pensar nos meus filhos que ainda estão adolescentes, que já consomem menos tempo, tem a Alice que já tá mais independente, com mais autonomia, então eu ainda, mesmo curtindo ela, curtindo a casa, eu tenho um plano, e foi esse plano que me fez mudar algumas coisas na minha vida. Não, agora eu tenho um plano pra minha velhice, porque eu quero envelhecer, gente. Se eu não envelhecer, tudo bem, né, porque é Deus que sabe das coisas, mas eu quero envelhecer. A doutora Ana Cláudia, ela fala muito de como você trabalhar a sua memória com coisas simples, você não vai gastar dinheiro.
ou não vai gastar muito dinheiro ou não vai gastar dinheiro. Então, uma coisa simples, sem ser muito radical, para que você tenha uma velhice com aproveitamento. Porque acontece, às vezes as pessoas de 65 anos, às vezes já estão esquecidinhas, já não conseguem fazer muita coisa. Então, a proposta dela é tipo assim, ela dá até um exemplo assim, imagina que você vai pro deserto do Saara daqui a um tempo. Então, você vai se munir de tudo aquilo que você precisa para você enfrentar o deserto do Saara. Então você vai levar água, você vai levar comida, você vai levar protetor solar, você vai levar tudo isso. Então o convite dela é que nós arrumamos essa munição, que nós arrumamos a mochila para ir para esse deserto do Saara, que é a velhice, para que quando a gente chegar lá, a gente poder ter mais vigor. Porque às vezes a gente lê sobre a velhice e fala assim, o processo de cognição vai diminuindo depois dos 40 anos. Isso vai ficando assim depois dos 50 anos. Aos 60 anos é isso. Só que sim, a ciência está mostrando o que acontece. Mas não necessariamente precisa acontecer desse jeito. Não necessariamente precisa acontecer nessa velocidade. E a proposta da doutora Ana Cláudia é exatamente isso. É que você mude esse quadro. Porque está chegando desse jeito porque a gente não está nos munindo agora. A gente não está equipando a nossa mochila. Então, quando a gente chegar lá, vai acontecer desse jeito, igual está escrito nos artigos que você lê hoje. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eu li um artigo falando assim, aos 45 anos você começa a perder um pouquinho dos seus processos cognitivos. Aí isso me preocupou, porque eu sei que aprender coisas é uma coisa que vai me levar a uma mente mais saudável no futuro, evitar Alzheimer e outras doenças. Eu fiquei meio chateada na hora que eu vi isso da cognição, sabe? Mas daí eu falei assim, não, mas se existe exercícios para isso, se ela tá dando dica para tudo, então isso aí também pode ser revertido. Quer dizer, aos 45, 50 anos você vai perdendo o seu poder de cognição. Mas porque a gente às vezes não trabalha alguma parte do cérebro. Gente, as dicas que ela dá é muito simples. É você comer de forma mais saudável. Ela nem fala o quê? Eu acho que é só evitar porcaria mesmo. É uma coisa bem, bem simples. É você fazer exercícios físicos e é você cantar, meditar. É isso. É isso. Isso vai fazer com que você fortaleça o seu coração, sua musculatura. Se você tiver, não é que você não vai adoecer, igual ela fala. Às vezes você vai ter que enfrentar uma doença terrível, mas seu corpo vai reagir melhor. Ela falou assim que com uma alimentação saudável e com uma atividade física, você dá poder pro seu corpo de regenerar. Isso acontece também a nível cerebral, não é diferente. É no corpo, é no órgão, é no coração, é no fígado. Então, tudo isso. Então, o que é a proposta dela? O que eu entendi, ela não falou isso. A proposta dela é que você fique velho, mais velho. Que o seu corpo começa a perder as funções mais velho. Ela fala assim, o Alzheimer é uma coisa natural. Acho que ela falou entre 80 e 90 anos, 50% da população vai ter Alzheimer, né? Porque nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida. Então, é normal, vai ter e não tem como evitar, foi o que ela falou. Mas você tem como exercitar o seu cérebro para que esse Alzheimer não te leve a uma demência total. Ela falou assim que o Alzheimer chega você esquecer quem você é. Então não precisa. Então como que você vai ter um Alzheimer? Você vai ter um Alzheimer leve. Esqueci onde eu pus isso, esqueci onde eu pus aquilo. Por quê? Porque você dá capacidade para o seu cérebro de regenerar. Você dá capacidade do seu cérebro de lembrar. Então é isso que ela falou, gente, mas eu vou deixar o vídeo aqui porque assim, eu tô falando aqui pra vocês o que eu entendi. Mas ela é médica, ela estuda essa área. E ela é muito legal porque ela é muito meiga, ela é muito amorosa, vocês vão amar ela. Eu vou deixar um vídeo dela, mas vocês podem procurar pelo nome dela no YouTube, que vocês vão ver assunto de todo jeito. Vocês vão ver assuntos sobre memória, sobre morte, sobre envelhecimento. Ela fala sobre várias coisas, sabe? Ela tem um vídeo bem legal, bem curtinho, que fala assim, os 5 arrependimentos das pessoas quando elas estão morrendo, porque ela trabalha com pacientes em estado terminal, né? Assim, às vezes vocês falam, ai, que horror. Não tenha medo. É muito bonita a forma que ela apresenta as coisas. Ela até fala assim que o idoso, ele morre quando o espírito dele fica tão grande que ele não suporta mais o corpo, ele não cabe dentro do corpo. Então é onde o idoso morre. E ela fala que, assim, desse ponto religioso, a gente sempre fica buscando estar em paz com Deus. É isso que ela fala, né? A gente fica o tempo inteiro querendo estar em paz com Deus. Então ela fala que o momento da morte do idoso é quando você realmente conseguiu essa paz com Deus. Aí você morre. Gente, eu achei isso maravilhoso. Então, assim, é uma perspectiva da morte super diferente. Qual é o seu plano agora? Envelhecer, mas envelhecer bem. É isso que eu quero. Eu quero morrer antes. Vou deixar o vídeo pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus.